Olá, meu amigo, minha amiga, queridos irmãos em Cristo Jesus, a quem vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para, como sempre, trazer-lhes uma palavra da parte do Senhor nosso Deus para as nossas vidas. Palavra de Deus que é fiel, que é verdadeira, palavra de Deus que é poderosa para transformar os nossos pensamentos, para transformar os nossos caminhos e para nos dar a correta direção na vida, de maneira tal que nós possamos agradar ao Senhor, nosso Deus. Quero agradecer mais uma vez, e sempre agradecerei aos meus amigos, amigas, aos meus irmãos, às minhas irmãs em Cristo Jesus, de todas as denominações evangélicas, que têm se inscrito no meu canal. Os amigos também têm se inscrito, têm curtido, têm compartilhado. Alguns têm feito comentários abaixo dos vídeos. Se você também quiser fazer um comentário acerca das mensagens que nós estamos ministrando para a sua vida, comente, que nós faremos o possível para responder o seu comentário e dessa forma interagir melhor com você. Mas a minha alegria é saber que a palavra de Deus está alcançando, tocando vidas, e isso para nós é gratificante, porque o objetivo, como já disse aqui no nosso canal, é pregar a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É ministrar a palavra de Deus para a Igreja de Jesus, mas para todos vocês que me assistem agora, e principalmente aqueles e aquelas que ainda não tomaram a decisão sábia, correta, de aceitar a Jesus não apenas como Salvador, porque eu sei que muitas pessoas dizem: eu aceitei Jesus como Salvador. Eu não quero duvidar da sua sinceridade, mas será que você o aceitou como Senhor de suas vidas? É isso que a palavra de Deus quer que nós façamos, que tenhamos Jesus não só como Salvador, mas tenhamos Ele como Senhor das nossas vidas, porque se Ele é Senhor, nós somos servos, e como servo deve obedecer ao seu Senhor. Deve aceitar Jesus para que você seja um discípulo autêntico dele, como ele disse na sua palavra, no capítulo 8, verso 31 de João: verdadeiramente serei meus discípulos se permanecerdes nos meus ensinamentos. E é esse o desejo de Deus, nosso Pai, o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu e você sejamos verdadeiros discípulos dele, não baseado nas nossas concepções humanas, religiosas, ou minha filosofia, mas baseado única e exclusivamente na palavra do Senhor nosso Deus, que é o manual divino, a bússola do céu, para que eu e você possamos servir a Deus do modo correto e do modo que agrade a Deus. Mas, queridos amigos, queridas amigas, meus irmãos em Cristo Jesus, eu quero trazer um outro texto das Escrituras, que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, melhor dizendo, o versículo 37, 37 e 38. Dois versículos para a minha, para a sua, para a nossa reflexão neste momento, você que me assiste. Pegue a sua Bíblia, abra lá em Atos dos Apóstolos, ou Atos, que fica logo após o Evangelho de João, e acompanhe-me nesta leitura. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o versículo 37 e 38, que diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Meus queridos amigos, querida Igreja de Jesus, estamos aqui diante de um fato registrado pelo nosso querido autor do Evangelho de Lucas, sim, um amado médico. Ele escreveu o Evangelho de Lucas e escreveu também Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, que é um dos livros históricos do Novo Testamento. E Atos dos Apóstolos, diz alguns estudiosos da Bíblia, que deveria se chamar não Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Porque em todo o livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver a presença, a atuação sobrenatural, poderosa, do Santo Espírito de Deus, da terceira pessoa da Trindade, nesse começo da igreja cristã, e nesse momento agora
em que Jesus já não estava presente fisicamente, mas agora o seu Espírito Santo é quem estava atuando de forma mais intensa, mais presente, como ele mesmo disse, que iria para o Pai, mas que não deixaria os discípulos órfãos, mas que enviaria o Consolador, ele que converteria o mundo da justiça, do pecado e de juízo, como presentemente ele continua fazendo esse papel maravilhoso. Graças ao Espírito Santo de Deus é que eu tive a minha alma convertida, transformada, para poder crer na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a graça do bom Pai Celestial, em nome de Jesus e na atuação do Espírito Santo de Deus. Então, portanto, nós temos aqui o Espírito Santo utilizando-se da vida de Pedro, da vida dos apóstolos, e eles estão aqui cumprindo aquilo que Jesus lhe disse lá no capítulo 1 de Atos, que eles deveriam ficar em Jerusalém, até que fossem revestidos de poder. E eles, obedientemente, eles ficaram em Jerusalém. Eles foram para Jerusalém e lá permaneceram no cenáculo, no templo, orando, até que do alto eles foram revestidos do poder do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo de Deus concedia que eles falassem. E aconteceu algo sobrenatural, porque não só falavam o língua do céu, mas falavam o idioma de todas as nações que estavam ali presentes, o que deixou todo mundo admirado, de tal modo que alguns pensavam que eles estavam embriagados, sendo 9 horas do dia, ao que Pedro, melhor dizendo, replicou-lhe dizendo que eles não estavam embriagados, mas que aquilo que eles estavam vendo era o Espírito Santo de Deus, o cumprimento da palavra de Deus, conforme diz capítulo 2, o verso lá 28 de Joel, quando diz que Deus derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. E é exatamente o que aconteceu aqui, a promessa do Deus Todo-Poderoso se cumprindo ali no Pentecostes, ali da vida dos apóstolos. E veja, e o poder foi tão grande do Espírito Santo, que Pedro, aquele simples pescador, aquele homem simples do povo, aquele homem que não tinha sabedoria muita terrena, era um iletrado conforme o próprio Sinédrio e os sacerdotes tinham nessa condição, mas essas, digamos assim, essas fragilidades humanas, se é que podemos assim dizer, não foi impeditivo para Pedro ser tomado do poder do Espírito Santo e ser usado pelo Espírito Santo do Senhor para entregar naquela multidão que ali estava uma mensagem ungida, uma mensagem poderosa, uma mensagem tão impactante que aqueles homens, eles se comoveram em ouvir aquela mensagem. Pedro levantou-se em meio àquela multidão e pregou um sermão poderoso, um sermão cheio do Espírito Santo, um sermão que abalou as estruturas espirituais daqueles homens naquele momento. E somente Deus poderia fazer aquilo que fez através de Pedro. E o mesmo Deus da glória, o mesmo Deus que operou naquele momento através do apóstolo Pedro, é o mesmo Deus que opera nos dias atuais, que operou ao longo da história, que mandou o seu Espírito Santo. É o mesmo Deus que no presente, no século 21, continua usando poderosamente homens e mulheres em qualquer parte do mundo, aqui no Brasil, para pregar a sua poderosa palavra. Agora, você precisa, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, meu amigo, minha amiga, você precisa ouvir a palavra de Deus e tomar aquela atitude que aqueles homens tomaram. Observe o que aqui diz o texto sagrado. Diz assim: ouvindo eles isto, ou seja, ouvindo o sermão que Pedro tinha pregado, Pedro fez uma retrospectiva histórica, bíblica, das promessas de Deus, fez um grande discurso que começa lá no capítulo 2, verso 14, até o verso de número 36, onde Pedro demonstrou a grande operação de Deus ao longo da história, principalmente através dos profetas e culminando com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu nascimento, a sua morte e a sua ressurreição. E agora o poder do Espírito Santo caindo sobre aqueles apóstolos, de maneira enchendo-os de autoridade de Deus a dar uma mensagem tão poderosa como aquela. E ao ouvir aquela mensagem ungida, aquela mensagem impactante, aqueles homens tiveram um comportamento
deixando-se tocar por aquela mensagem. Ou seja, eles se compungiram os corações. E muitas vezes as pessoas ouvem um sermão poderoso, ouvem uma palavra ungida de Deus, mas as pessoas continuam indiferentes. As pessoas não querem saber da palavra de Deus, não querem saber daquilo que está sendo pregado, que está sendo ensinado. Meu amigo, eu espero que você não seja uma dessas pessoas que na hora que eu estou aqui ministrando a palavra de Deus para a sua vida, você não haja com indiferença. Você não faça de conta que não está ouvindo a voz de Deus, porque Deus fala através da sua palavra, assim como da sua palavra falou através de Pedro e dos demais apóstolos, para aquela multidão que estava ali ouvindo a palavra de Deus. E você, através dessa ferramenta tecnológica, você, através do YouTube, você está tendo a oportunidade dada por Deus para ouvir a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque nós não pregamos outra coisa senão a mesmíssima mensagem que Pedro pregou para aquela multidão. Ou seja, assim como Pedro pregou Jesus o crucificado, Jesus o ressurreto, Jesus o poderoso, nós estamos pregando do mesmo jeito, da mesma forma. Que Jesus foi crucificado no Calvário pela sua vida, que Jesus ressuscitou no terceiro dia, que Jesus está ao lado, à destra de Deus, intercedendo pela minha e a sua vida. E que ele salva, ele cura, ele batiza no Espírito Santo, como no Espírito Santo ele batizou estes homens, apóstolos, que obedeceram a voz do Senhor Jesus. E você, ao ouvir esta mensagem, o que você fará? Você ficará indiferente ao que nós estamos pregando? Você não levará em consideração? Ou você terá o mesmo comportamento que estes homens tiveram? E qual foi o comportamento que eles tiveram? Diz o texto: compungiram-se em seu coração, ou seja, eles deixaram que o coração dele tocassem, se comovessem com aquela palavra que Pedro estava pregando. Eles não ficaram indiferentes, eles não deram as costas, como por exemplo alguns dos fariseus na época de Jesus, ouvindo o próprio Jesus, deram as costas para Jesus, crucificaram Jesus e não quiseram saber da palavra do Senhor Jesus Cristo. Esses homens não. Esses homens fizeram diferente daqueles fariseus que eram religiosos. E há muitas pessoas que são religiosas, muitas que dizem cristãs, mas não suportam ouvir a palavra de Deus. Não querem ouvir a palavra de Deus. Rejeitam a palavra de Deus. Que você não seja, meu amigo, minha amiga, assim como certas pessoas que rejeitam hoje em dia, na atualidade, a palavra de Deus. Rejeitam-na porque estão convencidos do modus vivendi da sociedade atual, modus vivendi este que em sua maioria não agrada a Deus, porque está na contramão da palavra de Deus. E por isso aquela sociedade também estava com um comportamento distanciado de Deus. E por isso mas ainda bem que aqueles homens, aquelas mulheres, ao ouvirem a mensagem poderosa de Pedro, ungida pelo Espírito Santo do Senhor, os seus corações se compungiram, que o seu coração agora, neste momento, você que está ouvindo a palavra de Deus, se compunja, se comova, deixe-se impactar, não pelas minhas, mas pelo poder da palavra do Senhor nosso Deus. E eu lanço o desafio para você neste momento: pegue a Bíblia na sua casa, leia este mesmo versículo, capítulo 2, o verso 37 de Atos dos Apóstolos. Leia com humildade, leia pedindo a Deus que Deus toque o seu coração para que você não seja diferente. Ore a Deus para que Deus possa compungir os seus corações, como compungiu os corações daqueles homens que ouviram aquele sermão ungido pelo Espírito Santo de Deus através de Pedro e dos apóstolos. E diz o texto aqui: ouvindo eles isto, compungiram seus corações e fizeram uma grande pergunta que todos os seres humanos deveriam fazer para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eles não ficaram simplesmente calados. Eles deixaram-se impactar, mas eles fizeram uma pergunta. Às vezes as pessoas se comovem. Eu vi muitas pessoas ao longo da minha vida cristã, ao longo de vários cultos que dirigi, das mensagens que ministrei, chorarem ao ouvir a palavra de Deus. Você percebeu que aquela pessoa ficou muito comovida, mas aquelas pessoas permaneceram exatamente do mesmo jeito. Elas, apesar de ter uma reação emocional, mas elas não se dobraram, elas continuaram indiferentes para a palavra do Senhor. Não perguntaram para Deus: o que é que eu vou fazer? E Deus daria resposta para ela. Esses homens se compungiram seus corações, a palavra tocou a vida deles e eles não ficaram indiferentes
mas eles perguntaram o que deveriam fazer. E aqui diz o texto, e perguntaram a Pedro e aos demais, apóstolo, que faremos? Que faremos? Varões e irmãos, depois daquele impacto poderoso, depois daquela unção poderosa, aqueles homens agora não sabiam o que fazer. E por que eles perguntaram? Porque neste momento eu tenho absoluta certeza, o Espírito de Deus descortinou a mente daqueles homens. O Espírito de Deus iluminou o coração daqueles homens e mostrou para eles que eles sozinhos, que por si só, eles não iam saber fazer absolutamente nada. Não tinha um direcionamento e tinha que perguntar para quem Deus estava usando para a sua vida. Então, portanto, meu querido amigo, minha querida amiga, você que me ouve neste momento, talvez você sinta a mesma sensação ao ouvir esta mensagem e vocês perguntando, mas pastor Irineu, o que é que eu vou fazer ao ouvir esta mensagem? E eu te respondo assim como Pedro e os apóstolos responderam para aqueles homens que se sentiram compungidos, impactados com a palavra de Deus. Faça essa pergunta para Deus e Deus responderá para você como respondeu para aqueles homens, no nome santo de Jesus. O importante é você perguntar, o importante é você reconhecer que não sabe como resolver, que não sabe como chegar a Deus. E perguntaram aqueles homens para os apóstolos, deste jeito e desta forma, que faremos, varões e irmãos? E Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, louvado seja o nome do Senhor, e disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um seja batizado em nome de Jesus. Arrependimento é a palavra-chave para você obter as respostas que a sua vida, que a sua alma tanto precisa da parte de Deus. Sem arrependimento, diz a palavra de Deus, não há remissão de pecado. Há muitas pessoas que querem ir para o céu. Ninguém gosta de ouvir falar em inferno. Ninguém gosta de ouvir falar na condenação eterna. Alguns dizem até, pregam um evangelho completamente distorcido, distanciado das verdades eternas do Senhor Jesus Cristo. Fala de um Jesus que só fala de amor. Alguns até não acreditam que existe inferno, diferentemente do que Jesus disse, sim, que existe inferno, é real. Assim como é real o céu, é real também o inferno. E para que você possa ir para o céu, meu amigo, o apóstolo Pedro diz aqui, arrependei-vos. Porque sem arrependimento, nenhum pecador, por mais bom que ele seja no mundo, na sociedade, seja ele um bom pai de família, seja ele uma boa mãe de família, um cidadão exemplar aqui na terra e na sociedade, ou que ele faça grandes obras beneficentes, mas se não se arrepender dos seus pecados, não sou eu que digo, é a palavra de Deus, não chegará ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque a palavra de Deus diz que não é pelas obras que nós somos salvos, nós somos salvos pela fé. É um dom gratuito de Deus, que Deus concedeu na sua infinita misericórdia, salvar-nos pela sua graça e não pelos nossos méritos. Por quê? Porque os nossos méritos estavam, a nossa justiça impregnada pelo pecado. Como diz Isaías, que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Lá no capítulo 64 de Isaías, o versículo 8 fala desse tema, dessa questão de que a nossa justiça são como trapos de imundícia. Então todas as obras que nós fizermos para querer conseguir a vida eterna, não vai adiantar, porque só chega lá no céu quem reconhecer Jesus como seu Salvador, ou seja, arrepender-se profundamente no seu coração dos seus pecados. E foi esta mensagem que Pedro corajosamente disse para aquela multidão: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, porque não pode haver perdão de pecados se não houver previamente, antes disso, o arrependimento de pecado. A palavra de Deus diz, 28, verso 13 de Provérbio, aquele que confessa e deixa, misericórdia alcançará, mas o que encobre a transgressão não prosperará e virá a cair no mal. Então confesse nessa noite, neste momento, os seus pecados para Deus e rogue a Deus o arrependimento para a sua vida. E peça a Deus que lhe ajude a que a partir de hoje, a partir de agora, a partir desta mensagem, você possa ter um novo caminho, um novo direcionamento na sua vida. E pergunte para Deus o que você irá fazer e Deus te responderá como respondeu através de Pedro para aquela multidão. Arrependa-se e seja batizado em Jesus para perdão dos pecados, como diz a sua palavra, e recebereis
o dom do Espírito Santo. Ou seja, aqueles apóstolos, eles experimentaram o dom do Espírito Santo. Eles estavam aqui usados pelo poder do Espírito Santo. Mas aqueles apóstolos, eles estão ensinando para a multidão aquilo mesmo que eles experimentaram. Ou seja, eles se arrependeram dos seus pecados. Eles foram batizados em Jesus. Louvado seja para sempre o nome do Senhor. E eles receberam, em consequência disso, o Espírito Santo de Deus. E você pode receber a mesma coisa. Há pessoas que dizem, mas o Espírito Santo de Deus é tão santo que não vai habitar na vida do pecador. Isso é uma palavra que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Jesus disse muito pelo contrário, disse que nós viremos para Ele e faremos nele morada. Nós quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz também que o Espírito Santo é o Espírito da promessa, é o selo de Deus. Como diz a palavra do Senhor, não entristeçai o Espírito Santo, pelo qual estáis selado para o dia da redenção. Ou seja, é o Espírito Santo que sela. E a palavra de Deus diz de forma muito clara que é possível, é real, o homem, o pecador, receber o Espírito Santo de Deus. Porque sem ele, ninguém pode chegar ao céu. Você não pode conseguir servir a Deus, conseguir adorar o Senhor Jesus, se não tiver o Espírito Santo de Deus. Capítulo 8 de Romanos vai dizer que aquele que não tem o Espírito de Cristo não pertence a ele. Você não conseguirá pertencer espiritualmente a Jesus se não tiver o Espírito Santo do Senhor. E esses discípulos dizem aqui de forma clara, você tem que se arrepender dos seus pecados para receber o perdão de Deus, para a partir daí, dessa decisão, você receber o dom do Espírito Santo, que é exatamente a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo na sua vida. Agora, para isso, você precisa tratar com seriedade. Você precisa receber a palavra de Deus neste momento, não ficar indiferente, deixar que o seu coração seja completamente tomado do poder do Espírito Santo, e você vai fazer a mesma pergunta: que farei, ó Deus meu? E ele dirá para você: arrependa-se dos seus pecados, para que você possa receber perdão e possa receber o Espírito Santo de Deus. Porque a palavra de Deus diz que nós somos templo de Deus e morada do Espírito Santo, mas daqueles que se arrependeram dos seus pecados e daqueles que resolveram ter uma vida nova em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, você que me ouve neste momento, que me assiste nesse momento, leve em consideração e tome a mesma atitude que esses homens que o viram, Pedro e os apóstolos, e comoveram nos seus corações e fizeram esta grande pergunta: que faremos? Que faremos? E eu lhe responderei como respondeu a Pedro para aqueles homens: arrependa dos seus pecados, arrependa-se, para que você possa ter os seus pecados perdoados e receber o dom do Espírito Santo, que é a presença do Deus triuno na sua vida, mediante a ação restauradora, santificadora, regeneradora do Espírito Santo do Senhor, no glorioso nome de Jesus. Assim que Deus abençoe a sua vida e que você possa guardar essa palavra no seu coração e deixar-se transformasse por ela, como transformados foram estes homens aqui desse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37, e louvado seja o nome de Jesus, e o versículo 38. Assim, meu querido amigo, minha querida amiga, meu querido irmão, muito obrigado pela sua audiência ao nosso canal. Continue divulgando o nosso canal, continue compartilhando as mensagens, continue mandando para os outros essa mensagem, porque muitas pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor. E também faça comentários em cada mensagem que você assiste, que nós teremos o maior prazer de interagir com você. E também, se você quiser pedir oração nos comentários, peça que nós vamos orar pela sua vida. Assim que Deus abençoe a todos, no nome santo de Jesus, hoje e para todo sempre.